Peraí que sem o microfone de lapela a gente não vai conseguir fazer esse vídeo. Gente, isso aqui foi a melhor coisa que eu descobri. Ele ajuda muito. Ai, gente, tá um calorão. Eu cortei o cabelo aquele dia, vocês viram? Amanhã eu vou lá fazer a unha. Vou levar vocês comigo, claro. Mas por que hoje não saiu o vlog e saiu essa conversa? Porque eu venho pensando muito e às vezes eu penso e eu falo o que eu tô pensando, né? E a maneira como eu penso acaba influenciando na maneira como eu ajo, né? Nas minhas atitudes. E por eu estar pensando muito sobre essas questões, obviamente eu acabo falando muito sobre isso com vocês aqui no canal. Num primeiro momento eu fiquei pensando assim, caramba, acho que as pessoas vão achar que eu sou maluca e não vão entender nada, não vão conseguir entender aonde eu quero chegar com tudo isso. Mas curiosamente, algumas pessoas me deram um feedback e que foi muito valioso para mim. Então eu resolvi vir aqui alinhar algumas coisas com vocês para que a gente possa continuar nesse processo de autoaprendizado. E vocês observaram que eu tenho falado muito sobre as questões que eu tenho estudado. Eu falei que eu tenho estudado muito sobre comunicação não violenta. Vou aprendendo tudo sobre tudo e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. E aí de vez em quando eu tenho que organizar as coisas que eu aprendi. Nesse organizar as coisas que eu aprendi, né, que começou eu entendendo que a primeira coisa que eu tinha que entender para ter uma vida mais leve é que eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho controle nem do meu corpo, da minha saúde. Mas eu posso ter controle de como eu me sinto em relação às coisas que me acontecem. Então, o que eu precisava fazer? Como que eu vou reconhecer e lidar com os meus sentimentos? E aí eu comecei a trabalhar muito sobre isso. E aí o que entra, né? Por que eu voltei a estudar sobre a lei da atração? Porque eu cheguei à conclusão, me corrijam, vocês que estudam comunicação não violenta e vocês que estudam e que entendem da lei da atração, me digam ou não esse paralelo que eu enxergo. Eu vejo esse paralelo de forma muito evidente, né? Só que óbvio, né? Guardadas as devidas proporções, cada um tem o seu objetivo. Até aqui, ó, vou ler um trechinho do livro para vocês. A comunicação não violenta, CNV, ajuda a nos ligarmos aos outros e a nós mesmos, permitindo o florescimento da compaixão natural. Ela nos guia na reformulação do nosso modo de expressão e escuta dos outros, pela concentração em 4 áreas: o que observamos, o que sentimos, o que necessitamos e o que pedimos para nos enriquecer a vida. Então, a CNV, ela promove uma escuta, um respeito e uma empatia profunda e provoca o desejo mútuo de entrega de coração. Algumas pessoas usam a CNV para reagir compassivamente a si mesmas e os outros, para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais e outras ainda para gerar um relacionamento eficazes no trabalho ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV para melhorar disputas, conflitos em todos os níveis. Bom, então esse aqui é um resumo do que é a CNV. E se vocês começarem a pensar na lei da atração, gente, é basicamente a mesma coisa. O que é que fala? Eu até comentei com isso, né? Pensamentos viram sentimentos e sentimentos viram ações. E aí que eu comecei a entender que a raiz de todos os problemas e a raiz de todas as soluções está aqui, no que a gente pensa e como a gente pensa. Muitas vezes a gente está agarrado a traumas, a crenças que fazem com que o resto todo não funcione. Porque quando a gente não consegue trabalhar bem os nossos sentimentos, a gente não consegue identificar o que a gente sente, a gente tem dificuldade de expressar. Interessante, porque assim, eu sempre achava a lei da atração uma coisa assim meio boba, que não tinha, parece que um fundamento, assim. Mas aí quando eu comecei a relacionar com a comunicação não violenta, e aí se você for procurar, por exemplo, quem é cristão, quem acredita na Bíblia, muitas coisas vocês vão encontrar lá. Então é interessante, né? Vocês devem estar se perguntando, Márcia, mas por que tu tá falando tudo isso?
Porque eu tenho vivido intensamente essas coisas, essas questões. E isso vai aparecer muitas vezes aqui no canal. Então eu decidi, já que isso aqui é um diário, eu quero trazendo para vocês, nem que seja uma vez por semana ou a cada 15 dias, essas conversas. Então eu achei que seria legal, assim, e eu queria propor isso a vocês para que a gente vivenciasse essa experiência juntas. Peraí. Então, gente, a minha proposta para vocês, né, não sei se vocês topam, é que isso aqui vai virar o diário de experimentação, né? Então, assim, eu já comecei a implementar algumas mudanças na minha vida. Vocês devem estar vendo que desde o início do ano eu comecei a fazer uma limpeza na minha casa. Então foi a primeira coisa que eu fiz nesse processo, que eu entendi que era necessário, era eu organizar a minha volta. A minha casa estava o caos, gente. Assim, eu não conseguia andar aqui dentro de casa. Isso me causava uma irritação e essa irritação eu acabava agindo, eu acabava muito reativa, sabe? Eu tava muito grosseira aqui em casa. E isso estava me fazendo muito mal, porque ao mesmo tempo que eu respondia de maneira agressiva, eu me sentia culpada por estar agindo daquela forma. E até porque eu via que as pessoas não tinham culpa daquilo ali, sabe? Não era responsabilidade deles, porque a maioria das coisas que eu acumulei, fui eu que acumulei, né? Enfim, aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi marcar uma data para começar o processo de organização. E aí foi muito legal, é por isso que eu digo para vocês que tem muito a ver com a lei da atração. Porque eu tinha uma coisa muito forte que era assim, meu Deus, o que eu vou fazer com todas essas coisas que eu guardei com tanto carinho, que eu fui juntando e eu tinha um profundo carinho pelo meu material. E aí, o que eu vou fazer? Eu não consigo simplesmente jogar fora ou dar para qualquer pessoa. E aí, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com esse material? O que eu vou fazer com esse material? Como é que eu vou? Onde é que eu vou colocar? E eu acabei colocando toda a minha força nisso. O que eu vou fazer com esse material que está aqui na minha casa e eu preciso dar um destino para ele. Foi aí que magicamente surgiu na minha vida o pessoal lá de Viamão, a Rose, que eu já mostrei para vocês num vídeo aqui, que é um projeto, né, de mulheres de uma comunidade lá do Bura, em Viamão. E a Rose chegou para mim e disse assim, Márcia, o meu sonho é montar um clube de mães. Gente, na mesma hora eu senti que, poxa vida, o universo tá me dando a resposta que eu tanto tô pedindo. E aí eu disse, Rose, o que falta para ti montar esse teu espaço? Ela assim, eu tenho um lugar, mas eu não tenho material. E aí eu disse para ela, então, eu tenho material, mas eu não tenho um lugar para guardar esse material. E foi aí que começou. Aí eu comecei todo um processo de separar todo o material, só que isso levou bastante tempo e eu tive que ir me desapegando, porque cada coisa que eu tinha guardado ali era uma história, era uma lembrança. E tinha muitas coisas que eu, assim, botei em caixas, porque eu não queria olhar para aquilo ali, mas eu também não queria me desfazer. Então eu diria para vocês que foi um processo de 2 meses para que eu conseguisse, e eu ia fazendo viagens, assim, para quem não sabe, Viamão fica acho que uns 19, 20 quilômetros aqui de Porto Alegre, e eu ia enchendo o porta-mala do carro e levando. Eu acho que eu fiz umas 20 viagens, assim. Conforme eu fui fazendo isso, que na lei da atração, eles chamam isso de você abrir espaço. Ou seja, você precisa deixar um vácuo para que outras coisas entrem. Você não tem como começar um ciclo sem fechar outro ciclo. Você não tem como receber se ali não tiver espaço. Então, na lei da atração, eles chamam de vácuo, né? Você precisa abrir um espaço para que as coisas novas aconteçam. Então, assim, esse processo ele foi muito demorado e muitas pessoas estão me perguntando sobre isso, né? Só que, gente, assim, a sensação foi tão maravilhosa, eu não sei nem explicar para vocês como foi acordar no dia seguinte que eu havia terminado esse processo. E aí eu até filmei, tá tudo registrado aqui. Então ali para mim foi um marco dessa primeira parte do processo, que era o desapego. Enquanto eu fui desapegando das coisas materiais, eu fui fazendo um trabalho também de me desapegar
daquelas coisas que me prendiam, sabe? Porque ao mesmo tempo eu guardava aquelas coisas, assim, era muito material de linha, de coisa, era muito projeto que não tinha dado certo, era muito projeto que eu comecei achando que ia dar certo. Então, assim, ali foi um monte de coisas, tinha uma mala de roupas que eu tinha feito de crochê pro canal, e eu não conseguia vender, e aí cada vez que eu olhava para aquela mala eu me sentia péssima, porque aquilo ali para mim era um fracasso. Olha como é que é a mente. Tudo que eu venho vivendo agora faz parte desse processo que, na verdade, eu criei uma técnica para mim. Né? Eu misturei a lei da atração com a comunicação não violenta, com a filosofia estoica, com o minimalismo, e eu criei algo para mim. Então, assim, eu não sei se vai funcionar, mas eu estou colocando essas vivências aqui no YouTube. Então é isso que eu quero combinar com vocês, que muitas das coisas que vocês vão vir aqui nesse espaço, nesse canal, elas fazem parte de um processo, de uma busca. Eu quero me sentir bem a cada dia. Eu quero conseguir ser uma pessoa melhor e melhor em todos os sentidos. Eu vou conquistar o que eu tanto quero. E eu sonho muito, gente. Eu sonho, por exemplo, em ter uma casa. Eu sonho em fazer com que a minha empresa cresça e faça projetos que possam melhorar a vida de outras comunidades. Eu possa gerar trabalho, que eu possa gerar riqueza, que eu possa gerar conhecimento para a vida das pessoas. Então, é sobre isso. Os vídeos vão continuar aqui no YouTube. Eu também abri aqui um espaço para membros, que eu vou trabalhar, eu vou desenvolver melhor isso. Então, eu vou contando para vocês quando eu tiver bastante clareza de que tipo de material que vai vir para cá. Mas, obviamente, se vocês acreditam nisso e já quiserem colaborar, se vocês são que nem eu, que creem para ver e já quiserem entrar como membros, eu vou ficar muito feliz. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram atitudes, atitudes geram ações e ações é que geram resultados. Não basta você pensar e desejar que você vai atrair, você tem que sentir. Então, a gente precisa trabalhar isso. Por exemplo, quando eu penso que eu quero uma casa, eu já tenho que sentir na carne, sabe? O Gasparetto falava muito sobre isso. Aliás, Gasparetto é um capítulo à parte na minha história. Luiz Gasparetto. E ele sempre dizia que para você atrair aquilo que você quer, seja bom ou ruim, quando você sente na carne, é porque já aconteceu. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Porque o momento em que a gente pensou, a gente sentiu no corpo, o universo começa a trazer para ti, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso de forma consciente. E é isso, gente. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu quero atrair vocês para ficarem aqui comigo nesse canal, para que a gente possa evoluir e crescer. E vocês vão vendo todo o trabalho da empresa, tudo eu vou contar para vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho mais assunto que eu quero compartilhar, tem mais coisas que eu queria desenvolver, mas não dá para ser nesse vídeo. Então por isso que vai ter mais vídeos de conversa, e aí as coisas vão se clareando para nós todos, tá bom? É isso, eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem comigo, vamos crescer juntas, vamos ampliar a nossa força, a nossa energia, para que a gente atinja tudo aquilo que a gente sonha. Vou me despedir aqui, mas eu volto para a gente dar continuidade a esse assunto. Eu sei que ficou meio assim, né? Mas é que eu precisava falar para vocês. Um beijo, gente. Vejo vocês então no próximo vídeo.